Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira monitoria de Direito das Famílias. Normalmente, as monitorias irão acontecer às quintas, mas o Matheus pediu para eu adiantar a monitoria para sábado, até porque fica gravado no YouTube, porque vocês vão ter prova. Eu vou compartilhar o material que eu preparei para ficar mais visível a aula. Eu separei alguns temas que eu falei com a professora Luísa que ela pediu para dar um enfoque. é, um enfoque para a prova. E é bem simples, né, essa parte introdutória do direito das famílias. Então, para quem não me conhece rapidinho, eu sou Nathan Moacib, sou aluno do quinto ano e já fui monitor de direito das famílias, sucessão, processo civil inúmeras vezes. Ah, então, vamos fazer essa revisão breve aí de 1 hora, bem rapidinho, para a prova de vocês nessa semana. Bom, o que que é o direito das famílias? Então, um primeiro tema para a gente tratar, bem introdutório. O direito das famílias nada mais é do que ramo do direito civil. O ramo do direito civil, então, que regula as relações entre particulares, sejam obrigacionais, contratuais ou com a coisa. O direito das famílias vai regular as relações entre as pessoas que têm por base o afeto. O afeto como valor jurídico. O afeto entre as pessoas ganhou notoriedade tão importante que teve a lei que regular as relações entre as pessoas calcadas no afeto. Esse afeto se dá em 4 principais relações jurídicas que são objeto do direito das famílias. Primeira delas, direito matrimonial. O que é o direito matrimonial? É o direito que vai estudar o afeto entre duas pessoas que querem formalizar a sua união perante ao Estado brasileiro. Então, nada mais é do que, em uma linguagem bem simples, o direito material, o ramo que vai regular o casamento entre duas pessoas. O direito convivencial, então, que vai regular a união de duas pessoas que não formalizaram a sua união perante ao Estado brasileiro. Então, elas vivem uma união de fato, vivem como se casadas fossem, mas não regularizaram essa situação perante o Estado brasileiro. O direito parental, que vai regular aí as relações de parentesco entre as pessoas, essas relações que podem ser sanguíneas, elas podem advir da lei, ou então elas podem advir de uma situação de fato. A gente vai ver mais para frente, o que que é cada uma dessas implicações do afeto. Por fim, o direito protetivo, então o direito das famílias vai lançar mão aí principalmente da tutela e da curatela para proteger pessoas aí em uma situação que a gente pode dizer de hipossuficiência, em que o direito tem que intervir e resguardar o valor, resguardar os direitos daquela pessoa. O objeto, então, do direito das famílias, como eu disse, é o afeto. O afeto ganha valor jurídico, ganha representatividade no Estado, e o Estado vem, então, a regulamentar essas relações entre essas pessoas. A gente vai lembrar que o Estado, então, ele sempre regula as relações entre as pessoas. É isso que o direito civil faz. O direito obrigacional regula a relação entre duas pessoas unidas por uma prestação. O direito das coisas regula a relação de uma pessoa para com o objeto, e o direito das famílias regulam a relação entre duas pessoas que são ligadas pelo afeto, pelo esse mútuo sentimento. Aqui eu faço uma breve introdução ao que é família, então a família ganha contornos muito mais amplos, né? Não se calca mais naquela visão histórica de família, né? Pai, mãe, filho. A família agora é protegida pelo direito, para tanto o direito admite inúmeros formatos familiares. Então, a gente tem pelo princípio da multiparentalidade familiar, que vem aí de um processo histórico. A gente tem família matrimonial, que é a família clássica, né? Pai, mãe, filho, que a gente vai pensar. A gente tem, além dessa, a família não matrimonial, por exemplo, quem vive em união estável, que é quem vive como se casado fosse, mas nunca casou.
A gente tem a família adotiva, então a adoção, que é quando eu trago para a pessoa, eu trago uma pessoa diferente e coloco ela na posição de filho, então eu crio uma família adotiva, a lei cria vínculo de mim para com uma pessoa estranha e chamo ela de filho. A gente tem a família monoparental, né, que é a ideia de uma mãe solo ou um pai solo com os seus filhos. A família anaparental, seria uma família em que não existe pais, por exemplo, irmãos que moram juntos. A gente tem a família celibatária, que é alguém que mora sozinho. A família homoafetiva, reconhecida pelo STF, de pessoas do mesmo sexo. A família poliafetiva, né, que seria a ideia de poliamor, né, de um relacionamento poligâmico, ou seja, três ou quatro, ou até mais parceiros numa mesma família, e a família mosaico ou pluriparental, que é a ideia aí de várias famílias morando juntas, né, no mesmo teto. Eu comparo sempre com o filme 12 é demais, né, todo mundo vai morar ali numa mesma casa. Esses formatos diferentes de família são importantes e por isso a expressão, né, direito das famílias. Em contraposição ao tempo passado, era direito de família. O direito de família traz uma ideia muito mais engessada de que família só tem uma configuração. O direito das famílias traz a ideia de que não, que existem várias famílias e todas elas são protegidas pelo Estado brasileiro. Isso tudo são noções bem introdutórias, por isso eu estou passando bem rápido por esses temas. Por fim, para fechar essa introdução da matéria, a gente tem que falar dos princípios, né? Então, todo ramo do direito tem princípios, e os princípios nada mais são do que normas gerais e abstratas, eles têm um alto grau de abstração. Princípios são valores que eu pretendo alcançar naquele ramo do direito. Os princípios dão coerência, porque eles vão nortear a aplicação da lei. Porque então, quando eu coloco um valor, um fim que eu pretendo chegar, fica muito mais coeso e organizado aquele ramo do direito. Então, dito isso, o direito das famílias tem alguns princípios mais importantes. O primeiro deles, que a doutrina proclama, é a ratio do matrimônio. Ratio, essa expressão em latim, significa razão. Então, nada mais é do que a razão do matrimônio. É falar por que que as pessoas convalam núpcias, né? Por que que as pessoas se casam? Pelo afeto. Então, razão do matrimônio é o afeto. A ausência do afeto seria, para o direito civil, a emanação do divórcio ou da separação. Então, quando não há mais afeto entre essas pessoas, lançamos mão aí do divórcio ou da separação para formalizar a ausência do afeto, naquele casal. Depois, igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros. Isso aqui vem, né, uma evolução histórica da Constituição, né, princípio da isonomia. O Código Civil anterior previa o poder marital, né, o marido tinha algumas prerrogativas, alguns direitos, na condução da família. Veio a Constituição de 88, emanando o princípio da igualdade e rompendo, então, com essa histórica desigualdade. Não há mais vantagem ao marido em detrimento da mulher. Ou seja, numa família, homem e mulher terão as mesmas decisões, o mesmo peso, os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não há mais distinção, não há um poder previsto em lei que garanta prerrogativas ao marido. São iguais entre si para todos os efeitos, o homem e a mulher, na condução da família. Então, em relação aos filhos, em relação aos direitos, à pensão alimentícia, enfim, qualquer desdobramento não terá tratamento diferenciado em razão do sexo da pessoa. Depois, igualdade jurídica de todos os filhos, previsto expressamente na Constituição também. A igualdade jurídica de todos, de novo, é redundante, né? É uma emanação do princípio da isonomia, inaugurado no caput do artigo 5º, e a igualdade jurídica de todos os filhos traz a ideia de que filho algum terá tratamento diferenciado. É difícil a gente imaginar quando a gente pensa só numa família, tradicional, pai, mãe e filhos biológicos, mas essa igualdade, a Constituição está se referindo a filhos adotados,
a filhos, a figura do enteado, a figura de filhos unilaterais, né, filhos fora do casamento, o que a gente nem pode chamar, mas para ilustrar, né, é a ideia do filho bastardo. A Constituição então abomina esse tratamento diferenciado ao filho bastardo. Seja o filho de ambos os pais, seja o filho bastardo, seja o filho adotado, seja o filho enteado, né, que vem aí do outro cônjuge, nenhum deles terá tratamento diferenciado em virtude da sua origem. Nenhum deles pode ter uma pensão menor por ser um filho fora do casamento. Nenhum deles pode ficar sem a herança por ser um filho, né, bastardo. Enfim, não pode haver, não deve haver distinção alguma entre os filhos em razão da sua origem. Os filhos são iguais perante a lei. Isso, se a gente fosse pegar, né, o artigo 5º já é óbvio, né, essa colocação. Veio o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, deixar isso mais explícito ainda. Princípio da isonomia, princípio da igualdade formal, nesse caso, igualdade formal. Princípio do pluralismo familiar, que foi a ideia de que eu arrematei ali logo no comecinho. Vão ter inúmeras formações familiares e todas elas são admitidas em direito, todas elas terão proteção jurídica. Consagração do poder familiar. O poder familiar acho que fica mais compreensível no brocado autoridade parental. Os pais exercem sobre os filhos uma autoridade e o Código Civil reconhece essa autoridade. Então, os pais até os 18 anos têm aí o poder de conduzir a vida dos filhos, seja na educação que eles vão oferecer, seja no plano de vida que eles vão entregar aos filhos. O Código Civil entende que os pais têm uma autoridade de conduzir a vida dos filhos até os 18 anos. Princípio da liberdade, a liberdade rege o direito das famílias, né? Eu sou livre para casar com quem eu quiser, eu sou livre para escolher o regime de bens que eu quiser, eu sou livre para me separar de quem eu quiser. Então a liberdade aí está inúmeras vezes representadas. É fácil a gente ver, né, a figura da liberdade nos tempos atuais, mas no século passado sequer existiu o divórcio, né? Ele foi existir com uma emenda na Constituição, que ainda assim era um divórcio um pouco mais complexo para desestimular as pessoas a se divorciarem. E hoje em dia a gente faz um divórcio no cartório ali em pouco tempo, e se a pessoa não tiver bens, filhos, né, o divórcio fica pronto em coisa de menos de um mês. Então, hoje a gente vê muito essa liberdade, mas num contexto histórico, jurídico, a gente não tinha tanto essa liberdade, essa autonomia do que a gente faz da nossa vida, do que a gente faria, então, no ramo do direito de família. Princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é princípio matriz, né, da Constituição, então ela vai estar em todo ramo, em qualquer ramo do direito, e não seria diferente no direito das famílias. Superior interesse da criança, o ECA sempre fala desse, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre quando houver um conflito, quando houver uma disputa em algum direito, deve-se prevalecer a solução que melhor beneficie a criança. Princípio da afetividade, né? Afetividade como base do direito das famílias. E último princípio, o princípio da solidariedade familiar. Esse vínculo que liga as pessoas e chama elas de família, ele leva direitos e deveres. Um dever dele é de cuidado, é de respeito mútuo e recíproco. Se eu componho uma família, eu tenho direitos e eu tenho deveres. E um dever deles é a solidariedade familiar. Um exemplo claro da solidariedade familiar, é a ideia de cuidado através da obrigação de alimentos. A obrigação de alimentos que a gente estuda mais para frente, que é a pagar pensão para o filho, né? Mas o nome técnico é obrigação de alimentos. A ideia de que o pai ou a mãe, em que não estiver, né, com a plena convivência com o filho, irá garantir a subsistência da vida dele por meio do pagamento da obrigação de alimentos. Veja, é um dever de respeito mútuo e recíproco do pai para com o filho, do mesmo modo que quando aquele filho, né, crescer e o pai envelhecer, o pai idoso também pode exigir alimentos do filho, então é uma via de mão dupla, por isso recíproco e mútuo. Natureza do direito de família, depois vale a leitura, mas eu não vou me aprofundar nisso porque não é tão importante.
Agora, o que é importante para a prova, e aqui então a gente já pode iniciar aí alguns assuntos que a professora Luísa destacou. Claro que toda essa base teórica, eu não estou falando que não é importante, estudem muito essa introdução, mas aqui vão alguns temas um pouco mais relevantes. Um deles é o casamento. Então, o que que é o casamento? O casamento nada mais é do que a união de duas pessoas e apenas duas pessoas que querem formalizar e produzir efeitos da sua união perante ao Estado. Então, o Estado reconhece a união daquelas pessoas legalmente, e a partir do reconhecimento dessa união, o Estado faz surgir um conjunto previsto em lei de direitos e obrigações. Então, o mais clássico, né? Regime de bens, aí a gente vai ter o compartilhamento da propriedade do casal, a gente vai ter aí a possibilidade de mudança de nome, as obrigações de alimentos também, as implicações sucessórias. Então, quando a pessoa morre, a gente cria aí direito de herança. Então, tudo isso, todos os efeitos da união daquele casal é reconhecido pelo Estado. O Estado declara que aquelas pessoas estão legalmente casadas e, em virtude disso, terão todos os efeitos jurídicos aplicados a esse casamento. É importante a gente citar alguns princípios do casamento. Primeiro deles, princípio da monogamia, né? No direito brasileiro, o casamento é monogâmico. Eu só tenho direito a ter um parceiro, a ter uma parceira. Não posso ter trisal, quadrisal. Isso não, essas pessoas não terão o direito de se casar, de ter uma certidão de casamento em trisal, enfim, ou qualquer outra configuração que seja diferente da monogamia. Então, no direito brasileiro, só pode se casar com um parceiro. Princípio da liberdade de escolha, né? Eu escolho com quem eu quero me casar e eu escolho o regime de bens que eu vou querer me casar em regra, né? Eu posso escolher. E princípio da comunhão plena de vida. Então, essas pessoas que se casaram, terão aí plena comunhão de vida, dividirão os aspectos da vida, dividirão os aspectos de condução, então, na sua vida agora a dois, né? Não é mais uma vida daquela pessoa, ela não está mais pro direito, né, que nos interessa. Algumas situações jurídicas terão que ser reguladas por essas duas pessoas em consenso, não mais isoladamente. Por exemplo, a venda de um imóvel, né? Se um casal possui um imóvel, um só não pode, vou vender a minha casa sem o consentimento do outro. Não, os dois vão ter que vender. Comunhão plena de vida, a vida deles tem que ter esse consenso. Cito aqui, abro um tópico dos esponsais, é importante, os esponsais nada mais é do que o noivado e a reflexão de que a frustração do noivado pode gerar direito de indenização civil, pode gerar aí uma reparação pecuniária. Destrincha aqui essa situação de acordo com o que a Maria Helena Diniz defende, mas vou pular essa parte porque não é tão importante. Depois, casamento civil e religioso, a Constituição expressamente permite que o casamento religioso tenha efeitos civis. Então, eu posso me casar perante a autoridade religiosa e depois desse casamento celebrado perante a autoridade religiosa, eu levo para registro no cartório, né? O cartório na figura do Estado. Então, esse casamento é reconhecido também. Casamento inexistente é uma teoria doutrinária para falar quando o casamento sequer existiu, né? Ele não é nem nulo, ele nunca existiu. São três hipóteses, mas isso é uma coisa bem doutrinária que está aqui, vale a leitura. Mas eu vou passar para o tópico que é mais importante, que seria a capacidade para se casar. Veja, eu não posso chegar e me casar do nada, eu tenho que ter capacidade para exercer esse ato jurídico. Primeira hipótese, né? Primeiro requisito para se casar, idade núbil. Só pode se casar quem for maior, quem tiver, né? Ou for maior do que 16 anos. Ou seja, quem tem 15, 14, 13, 12, enfim, não importa, não pode se casar em hipótese alguma. Quando essa pessoa chegar lá no cartório, o tabelião
não pode e não deve celebrar o casamento dessas pessoas. É importante dizer que a idade núbil é alcançada aos 16 anos, e entre a idade de 16 e 18 anos, essa pessoa que vai se casar precisa da autorização dos pais. A ausência de autorização dos pais pode ser suprida pelo suprimento judicial. Então, esse menor vai entrar com uma ação de suprimento judicial, na qual ele vai pedir ao juízo autorização para se casar. Então, o juiz, na sua sentença, vai substituir a autorização dos pais, o próprio juiz vai autorizar o casamento daquela pessoa. Isso é importante saber disso. E agora a gente vai para o próximo tópico, que seria os impedimentos matrimoniais. E esse é um tópico bem importante. Estudem bastante essas hipóteses. Leiam o Código Civil, no artigo 1521, que trata dos impedimentos. O que são impedimentos matrimoniais? Os impedimentos matrimoniais é um rol taxativo de hipóteses previstas no Código Civil, em que o legislador decide: essas pessoas não podem se casar. Essas pessoas descritas no rol taxativo do artigo 1521 não devem e não podem se casar. O efeito, ou seja, se essas pessoas descumprirem a previsão do artigo 1521, ou seja, se essas pessoas proibidas de casar, eventualmente por um erro, se casarem, esse casamento é eivado de nulidade absoluta. Esse casamento é nulo de pleno direito. Então, a sanção máxima. A sanção máxima de um negócio jurídico é declarar ele nulo. Depois a gente vai revisar, né, das aulas lá do primeiro semestre, os efeitos da nulidade do negócio jurídico que aqui também se aplicam. Essas pessoas não podem se casar. Se por um erro elas se casarem, esse casamento vai ser decretado nulo de pleno direito. Veja, o Código Civil tratou de trazer duas hipóteses de nulidade do casamento. Vou abrir o Código Civil no site do Planalto. Já deixei aqui até o 1548. Artigo 1548 do Código Civil de 2002. É nulo o casamento contraído, e a gente vê que haviam dois incisos, inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 foi revogado. O inciso 1 previa que a pessoa com deficiência mental, a pessoa com deficiência, né, que com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, revogou o inciso 1. O inciso 1 falava que a pessoa com deficiência que se casassem, esse casamento seria considerado nulo. Veio em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência e revogou esse inciso do Código Civil. Qual é o efeito disso? A pessoa com deficiência que se casar, o casamento dela é plenamente válido, ou seja, se a pessoa, vamos imaginar, uma pessoa que tem a síndrome de Down, uma pessoa com alguma deficiência cognitiva ou alguma deficiência motora, ela pode plenamente se casar. Esse casamento é nulo, ela não tem esse casamento é válido, ela não tem que fazer procedimento algum. Ela é uma pessoa que é apta, né, tendo a idade núbil, ela é apta como qualquer outra a se casar. Então, o Código Civil acaba só trazendo um inciso de hipótese de nulidade do casamento, o inciso 2. E o inciso 2 proclama: é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. O que é impedimento? São as causas do artigo 1521 em rol taxativo. 1521 está aqui, eu copiei e colei ele no meu resumo. Vamos voltar para ele. Então, é nulo o casamento das pessoas que se casarem. Primeira hipótese: as pessoas que são ascendentes ou descendentes entre si. Pessoas ascendentes entre si é aquelas que têm uma relação de ascendência, né? Meus pais, avós, bisavós, bisavós. Pessoas descendentes é que descendem de uma das outras. Meus filhos, netos, bisnetos.
Essas pessoas, né, com parentesco em linha reta e na infinidade de graus, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto graus, sexto, enfim, ao infinito, não podem se casar. Ou seja, o pai não pode se casar com o filho, o neto não pode se casar com a avó, o bisneto com o bisavô e por aí vai. É nulo o casamento dessas pessoas. Segunda hipótese, os colaterais até o terceiro grau não podem se casar. Parentesco na linha colateral são aqueles que têm um ascendente, né, entre si, que têm um ancestral comum. Como assim um ancestral comum? Meu irmão tem o mesmo ancestral, seja nossos pais, que eu. Então, por isso nós temos parentesco colateral. Meus tios têm o mesmo ancestral que o meu, quais sejam meus avós, por isso eles são meus tios. Então, até o terceiro grau, os parentescos colaterais não podem se casar. Aí tem uma exceção, né? A primeira exceção, que é da interpretação do inciso. Parentesco de quarto grau pode se casar. Então, eu posso me casar com minha prima, com meu primo, que não tem problema. Não há uma vedação legal. Primo, a gente vai lembrar, são os filhos dos meus tios. Se é filho dos meus tios, é meu primo. Então não existe essa ideia de primo de segundo grau, primeiro grau. Só existe um primo, os filhos dos meus tios. Para todos os efeitos, eles são parentesco de quarto grau. Posso me casar com os primos. Agora, a gente tem uma outra exceção num decreto, o Decreto-Lei 3.200 de 1941, que foi recepcionado pela legislação vigente. É a hipótese do casamento avuncular, né? Os tios e os sobrinhos, que seriam colaterais de terceiro grau, eles podem se casar. Podem se casar, então é uma exceção, porque a gente viu o inciso do Código Civil, é claro, colateral em terceiro grau, até terceiro grau não pode se casar. Então eu não poderia me casar com meu tio. Mas vem esse decreto e permite, que a doutrina chama de casamento avuncular, que os tios e os sobrinhos se casem, desde que eles apresentem um laudo médico que, né, uma investigação no DNA biológico que comprove que, eventualmente, se aquelas pessoas tiverem um filho no futuro, esse filho não teria problemas oriundos do DNA. A gente vai lembrar das aulas de biologia que a falta de variabilidade genética, né, ou seja, casar-se com pessoas da mesma família, gera erros, gera, né, tem a probabilidade mais alta de gerar erros no DNA e, com isso, doenças hereditárias. Então, seria a ideia de comprovar por meio de atestado médico que o casamento dessas pessoas de grau próximo não implicaria em risco genético aí de adquirir uma doença em virtude do DNA semelhante. Próximo inciso. É vedado o casamento dos afins em linha reta. Quem são os parentes afins em linha reta? Parentesco por afinidade é o parentesco que eu crio com a pessoa que eu me casei. Então, vamos imaginar que eu me caso com a Maria. Com a Maria, eu crio parentesco por afinidade. Em linha reta com ela, em linha reta são os pais delas, os pais da Maria, que seriam meu sogro e minha sogra, os avós dela, né? Também, e os filhos dela, que seriam meu enteado. É vedado eu me casar, então, com o meu sogro, minha sogra, com o meu enteado, que são esses são meus parentes por afinidade em linha reta. Veja, primeira observação. Parentesco por afinidade nunca não acaba, ou seja, se eu me divorciar da Maria, continua sendo parente meu, a minha sogra, meu sogro e o enteado. Ou seja, eu nunca vou poder me casar com a minha sogra. Segunda observação, os parentes afins na linha colateral, que seriam os irmãos do meu cônjuge, ou seja, vamos supor que a Maria tem uma irmã chamada Vitória. Eu posso me casar com a Vitória porque ela é parentesco por afinidade, mas é na linha colateral. Então, na linha colateral não tem vedação. Eu posso me casar com minha cunhada. Beleza? Próximo. Eu não, o inciso quarto e o quinto, eles são redundantes. Eles são redundantes na seguinte ideia. Quando eu adoto uma criança,
ela vira meu filho, minha filha. Então, se eu adoto uma criança, eu crio parentesco em linha reta com ela. Eu tenho uma relação de descendência e ascendência com a criança. Então, todas aquelas vedações trazidas no inciso 1 se aplicam para o filho adotado e para o pai que adotou. Então, aqui ele só repete o inciso quarto e o inciso quinto, a gente lê ele na seguinte ideia para a gente guardar. Se eu adoto uma criança, ou seja, o filho adotado é como não, né? É filho meu em igualdade com qualquer outro filho. Então ele criou parentesco de ascendência em descendência. Em virtude disso, os mesmos impedimentos se aplicam a ele. Meu filho, eu não vou poder casar com o filho que eu adotei, o filho que eu adotei não pode casar com os meus pais, e assim por diante. É vedado o casamento, em linha reta. Beleza? E aqui agora os dois últimos incisos mudam um pouco a ordem, né? Os cinco primeiros incisos eram impedimentos de parentesco. O sexto inciso é um impedimento de vínculo. Lembra que eu falei do princípio da monogamia? Eu só posso me casar com um parceiro, só posso ter um parceiro. Então, é proibido a pessoa que já é casada contrair um novo casamento. Ou seja, eu só posso me casar com uma pessoa. Enquanto eu estiver casado, eu não posso me casar com mais ninguém. Se eu me casar com alguém, esse casamento é nulo. E, por fim, o último impedimento é o impedimento de crime numa hipótese muito peculiar e específica. Se eu sou casado com alguém e esse alguém tenta, né, se eu sou, vamos voltar. Se eu sou casado com alguém, beleza. E fulano tenta me matar. Fulano tenta me matar e eu sobrevivo, eu morro. O meu cônjuge não pode casar com o fulano que tentou me matar. Veja que até é uma contradição, né? Porra, você é casado com a pessoa e a pessoa vai casar com o seu assassino. Então, o Código Civil quis proibir isso, né? Uma questão lógica e coerente, ele quis deixar isso bem claro em lei. Eu não posso me casar com a pessoa que tentou matar ou matou efetivamente o meu cônjuge. É proibido pela lei essas pessoas se casarem. O que acontece se uma pessoa que infringiu um impedimento do 1521 se casar? Nulidade absoluta. Nulidade absoluta e seus efeitos, eu coloco. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Os efeitos da nulidade absoluta. Eu não sei se a Luísa chegou a passar isso, mas é. Ó, então, se alguém que se encaixava nas hipóteses do artigo 1521 vier a se casar, o que que vai acontecer com esse casamento? Esse casamento será decretado nulo, nulidade absoluta. Tá, o que que é nulidade absoluta? Nulidade absoluta é a sanção máxima que o direito dá para um negócio jurídico. O direito olha para aquele negócio jurídico, o direito vai olhar para aquele casamento e falar: esse casamento nunca deveria ter existido, e em razão disso ele não produz efeito algum. É o chamado efeito ex tunc. Da data que foi reconhecido o vício do casamento, eu vou retroagir até o dia da celebração do casamento. E todos os efeitos jurídicos daquele casamento serão desfeitos. Porque é como se aquele casamento nunca deveria ter existido, e em razão disso a penalidade vai ser desfazer todos os atos que decorreriam de um casamento válido. Como assim? Vamos imaginar, quando a gente se casa, o exemplo mais fácil do que a gente tem, o efeito, né, mais claro do casamento, a depender do regime de bens, mas é a comunhão dos bens. Nesse caso, eu desfazeria os efeitos desse casamento nulo e eu sequer comunicaria aqueles bens entre aquelas pessoas. Um exemplo seria esse. A decretação de nulidade do casamento é imprescritível, eu não tenho prazo para reconhecer. Veja, é um vício tão grave no casamento que eu não tenho prazo. Pode passar 10 anos, aquele vício nunca vai ser convalescido, ou seja, confirmado depois, e eu posso, então, 10 anos depois, reconhecer na via judicial a nulidade daquele casamento. Efeito ex tunc e imprescritibilidade são as principais
consequências da nulidade, a gente também tem que lembrar da ação. Então, a ação pode ser proposta pelo MP ou qualquer interessado. Por quê? Porque é contra a ordem pública essas pessoas se casarem. É interesse da coletividade que essas pessoas não se casem, então qualquer pessoa pode ajuizar uma ação para declarar a nulidade daquele casamento. Então, principais efeitos da nulidade: efeito ex tunc, imprescritibilidade e possibilidade de qualquer pessoa ajuizar uma ação que declare a nulidade daquele casamento. A gente não pode confundir casamento nulo com causas suspensivas do casamento, que é o próximo tópico. Como está acabando o tempo, eu vou passar um pouco mais rápido por esse tópico, mas é basicamente a gente lembrar: causas suspensivas é diferente de impedimentos do casamento. Impedimentos, aquelas pessoas não devem e não podem se casar. Nas causas suspensivas, que são as hipóteses do 1523, aquele casamento não será decretado nulo e aquelas pessoas, segundo o Código Civil, seria aconselhável que elas não se casassem. É um conselho do legislador. Olha, essas pessoas do artigo 1523, eu acho que elas não deveriam se casar. Mas se elas se casarem, esse casamento é plenamente válido, não tem vício algum. O único efeito vai ser que a lei vai impor o regime da separação legal ou separação obrigatória de bens. Veja, causas suspensivas, o casamento é plenamente válido, não há vício algum. A única consequência é que essas pessoas terão obrigatoriamente a aplicação do regime matrimonial da separação legal ou obrigatória de bens. É retirada a liberdade de escolha do regime de bens. São 4 regimes de bens, depois a gente vai estudar, mas elas não vão poder escolher entre esses 4. Será aplicado o regime da separação legal ou obrigatória. Aqui, depois vale a leitura do 1523, são hipóteses de decoreba, mas a gente vai entender que essas hipóteses do 1523 são acontecimentos temporários que, de algum modo, eles geram aí uma confusão patrimonial. Por isso que essas pessoas não deveriam se casar, porque elas estão passando por um período na vida delas em que o casamento ia dar uma confusão ali na divisão dos bens daquelas pessoas. Então, depois, vale a leitura do 1523, vale não, né? Façam a leitura do 1523, mas não confundam separação, é, não confundam impedimentos matrimoniais, que são graves e declaram a nulidade do casamento, com causas suspensivas que não geram vício para o casamento, não geram nulidade e tão somente aí impõem um regime de bens para aquele casal. É, depois dei uma lida também nas hipóteses de casamento anulável, que são bem mais extensas do que o casamento nulo, né? O casamento nulo é um rol bem fechado, mas a gente vai lembrar que a diferença do casamento nulo, né, do negócio jurídico nulo por anulável, é que o anulável é menos grave. O anulável tem a possibilidade de que, com o decorrer do tempo, aquele vício se convaleça, ou seja, aquele vício suma e o casamento seja plenamente válido. Essa questão de negócio jurídico anulável é porque o vício é menos grave. O vício menos grave, então, depois eu posso suprir aquele vício e tornar válido o negócio. Casamento nulo nunca terá convalecimento do vício. Casamento nulo nunca terá a possibilidade de um dia ser declarado válido. Casamento nulo nunca poderia existir. Casamento anulável pode vir a existir. Esse é um modo assim de decorar. E eu vou passar aqui para o procedimento do casamento, que já está acabando o meu tempo, e é importante a gente ver o procedimento do casamento, que é bem simples, né? Não tem aí grande complexidade para se casar. A gente só tem que cumprir 3 etapas. Primeira etapa, habilitação. Segunda etapa, celebração. Terceira etapa, registro. E depois de concluir, né, essas 3 etapas, aí sim, então, eu estou efetivamente casado. O Estado reconhece a minha união. Então vamos lá. Procedimento para o casamento, primeiro passo é a habilitação.
Então, duas pessoas querem se casar. A primeira coisa que elas têm que fazer é a habilitação. Elas têm que se dirigir até o cartório para se habilitar para o casamento. O que que a gente vai entender como habilitação para o casamento? Vamos lembrar da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. O que que é a habilitação para dirigir? Não é o Estado falando, olha, essa pessoa passou por uma série de etapas que fala que ela está apta para dirigir nas estradas do Brasil. E fazendo a mesma analogia, o que que é habilitação para o casamento? É a realização de algumas etapas pelas pessoas que querem se casar, para o Estado falar: olha, essas pessoas estão aptas a se casarem. Essas pessoas podem se casar, elas estão habilitadas e o Estado reconhece que elas podem se casar entre si. A habilitação, então, é a certificação de que aquelas pessoas podem se casar. É a permissão para se casar que o Estado vai conceder a eles. O principal objetivo da habilitação é reconhecer, é atestar que não existem impedimentos que pairam sobre aquelas pessoas, aquele casal que quer se casar. Os impedimentos são graves. Os impedimentos são aqueles que interessam efetivamente para todo mundo. Em razão disso, eu tenho que me habilitar para demonstrar para todo mundo que eu não, que eu não, né? Que o casal, né? Então, as duas pessoas, por isso não pode ser no singular, que aquelas duas pessoas não infringem, não se enquadram em nenhum dos impedimentos do artigo 1521. Então, se a gente pudesse resumir a habilitação, nada mais é do que a demonstração de que aquele casal não infringe, não contrariam, não se enquadram nos impedimentos previstos no artigo 1521. Então, o que que eles têm que fazer? O Código Civil prevê aí, né, um procedimento específico. Ele fala, o casal que quer se casar, ele tem que ir até um cartório. O cartório, geralmente, o competente é o do domicílio, né, da cidade que eles moram. Então, eu moro em Pindo, eu iria num cartório em Pindo. Eles vão fazer um requerimento de próprio punho falando que eles querem se casar. E daí eles vão levar alguns documentos, né? Primeiro deles, certidão de nascimento. Depois, se eles forem menores, né, se eles estiverem entre 16 e 18 anos, eles vão levar a autorização dos pais para se casar. Eles vão precisar de duas testemunhas, pode ser parente ou não, que vão afirmar que eles não infringem impedimentos, que eles não são parentes entre si, que que eles não são casados e por isso eles podem se casar, enfim. Essas duas testemunhas vão falar, aquelas pessoas podem se casar. Declaração do estado civil, do domicílio, da residência, né? Se vai ser comprovante de endereço. E, se for o caso, certidão de óbito do cônjuge falecido, né? Se for um viúvo ou uma viúva, vai levar a certidão para falar que aquela pessoa pode se casar de novo. Veja, é tudo para demonstrar que eu posso me casar. E, se for divorciado, vai levar a certidão de divórcio. A habilitação será feita perante o oficial do registro civil. Então, o tabelião do cartório vai fazer lá a habilitação. E daí ele vai disponibilizar isso para a audiência do MP. Na prática, o MP não vai ficar olhando ali, porque o MP tem mais o que fazer. Mas, segundo o Código Civil, tinha que ter uma audiência com o MP. Então, feito isso, o casal se dirigindo até o cartório com esses documentos e assinando lá uma declaração de que eles querem se casar, o tabelião vai reunir tudo isso e vai, né, reunir esses documentos e a declaração, que é a vontade de casar. E ele vai reunir tudo isso no Proclamas do Casamento. O que é o Proclamas? O Proclamas nada mais é do que o processo com os documentos do casal que quer se casar, anunciando, proclamando para todo mundo que eles querem se casar. Então, o oficial vai extrair, o que que ele vai fazer? De forma bem simples, né? Desmiuçando que o 1527 e 1528 falam. O tabelião vai pegar o nome daquelas pessoas e vai anunciar ali, fulano de tal e fulano de tal querem se casar. Ele vai apregoar isso no próprio cartório. Sabe aqueles quadros de aviso? Ele vai colar lá um papel falando que fulano e beltrano querem se casar. Além disso, se tiver mídia local, o cartório tem que fazer publicar
né, o Proclamas nessa mídia. A Luísa até na aula ela levou pra gente, não sei se para vocês ela fez isso, ela leva o jornal em que tá lá o Proclamas dela. Então, nada mais é do que o jornalzinho falando ali que a Luísa e o Fred queriam se casar e tal, anunciando mesmo, né, proclamando que aquelas pessoas querem se casar. É importante, o oficial, o tabelião tem o dever de esclarecer aos nubentes os impedimentos, né, quando eles não podem se casar, e os regimes matrimoniais. A publicação do Proclamas abre um prazo de 15 dias. Então, por 15 dias tem que ficar apregoado ali na circunscrição do cartório que aquelas pessoas querem se casar e no jornalzinho da cidade também publicado que aquelas pessoas querem se casar. Durante esses 15 dias abre o prazo para oposição de impedimentos. Então, se eu olho o jornalzinho e falo, nossa, o fulano e o Beltrano vão se casar, mas eu pensei, nossa, mas eles não são irmãos? Eles não poderiam se casar, então eu posso aí me intrometer na vida deles e opor, nesse prazo, opor, né? Me opor contra esse casamento. Então, eu vou fazer um documento escrito que eu vou falar, olha, tabelião, essas pessoas não podem se casar porque elas são irmãos. Vou assinar esse documento, eu não posso ser anônimo e vou juntar as provas que falam que comprovam que eles são irmãos. Bom, mas se esses 15 dias se passarem e ninguém se opor, então passou 15 dias, ninguém falou nada, ninguém abriu a boca, o cartório vai expedir o certificado de habilitação. Certificado de habilitação atesta que aquelas pessoas podem se casar, tem prazo de 90 dias. Então, expedido o certificado de habilitação, aquele casal terá 90 dias para celebrar o seu casamento. Se eles não celebrarem o casamento em 90 dias, eles vão ter que fazer um novo procedimento de habilitação e passar por tudo isso de novo. Tá, tenho lá o certificado de habilitação, então agora eu tenho que marcar a celebração do casamento. Tenho 90 dias para marcar a celebração do casamento e eu vou aí celebrar ele no cartório com o tabelião. Quem é a autoridade, quem é o agente competente para celebrar esse casamento? Em vários estados da federação, como Rio de Janeiro, tem a ideia do juiz de paz. Então, o Rio já regulamentou o juiz de paz em concurso público, como que ocorre o cargo dele. Então, o juiz de paz, em regra, é a autoridade competente para celebrar o casamento. Mas em alguns estados, como o estado de São Paulo, não foi regulamentado a justiça de paz. Então a gente tem a figura do juiz de casamento. O secretário de Justiça, ele nomeia algumas pessoas como juiz de casamento e o juiz de casamento é a autoridade competente para ir celebrar o casamento. Em estados que não foi regulado a justiça de paz. Segundo ponto, publicidade da celebração. A celebração tem que ser pública, ou seja, tem que estar o cartório com as portas abertas, porque se eu estiver passando na rua e ver que o João e a Maria, que são irmãos, estão se casando, eu posso entrar lá e falar: o João e a Maria não podem se casar porque eles são irmãos. A publicidade do casamento traduz essa ideia de que a coletividade tem acesso àquele procedimento, aquele negócio, né, que é o casamento, e possa se opor, possa impugnar aquele casamento. Por fim, testemunhas, em regra, precisam estar acompanhado de duas testemunhas, seja parente ou não. Mas se aquela pessoa for analfabeta, não puder, assinar o documento, então eu vou precisar de quatro testemunhas. Momento de aperfeiçoamento do casamento. O que é aperfeiçoamento do casamento? Aperfeiçoamento é o momento, então, que essas pessoas, pela lei, são declaradas casadas. Qual é o momento, segundo a lei, que essas pessoas são reconhecidas como um casal perante o Estado? É depois que tiver lá na celebração o casal, o tabelião e o juiz de paz ou o juiz de casamento, vai começar a celebração. E o juiz, né, vai começar a, a fazer as formalidades ali. E tem o importante, o juiz vai perguntar se essas pessoas querem se casar, né? E eles têm que responder que sim, não pode ter brincadeira, sob pena de suspensão da celebração. A vontade tem que ser livre, sem nenhum vício naquela manifestação de vontade. Ela deve ser séria e,
e sem vícios. Aí o juiz vai ler ali os termos do artigo 1536 que falam, tipo assim, essas pessoas são, declaro elas casadas em nome da lei, em resumo, né? Seria isso o artigo 1536. A partir dessa declaração do juiz de paz ou de casamento, essas pessoas são consideradas casadas. Feito isso, última etapa do casamento, que é o registro. O registro aí é para o tabelião vai lá no livro dele e vai registrar a ocorrência desse casamento. Tudo que a gente faz no cartório fica registrado nos livros, né? O cartório ele toma nota de tudo, todos os atos que a gente regula, né? Que a gente faz em cartório. Não seria diferente com o casamento. Então, o tabelião vai pôr lá o nome do casal, profissão, data do proclamas, regime escolhido, autorização, se tiver. Vai estar tudo documentado no registro civil daquele cartório, o casamento. E daí é importante, né? A certidão de casamento, então, é uma cópia resumida do registro que está lá no cartório. Então, se eu perder minha certidão de casamento, não tem problema. Eu vou lá no cartório que eu me casei e peço uma cópia, que é a certidão de casamento, que resume o que está lá registrado no cartório, né? Então, por isso, a importância do registro feito pelo tabelião, do casamento em cartório. Bom, pessoal, tem mais coisa para tratar, mas esses eram os principais tópicos para a gente revisar para a prova. O material que eu fiz está bem completo, com a doutrina da Maria Helena Diniz. Depois vale a leitura tanto do meu material quanto de cada artigo que eu citei. Cada artigo do Código Civil vale muito a pena a leitura. E é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa prova. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem no meu Instagram, no WhatsApp, enfim. Eu sempre respondo, pode ser que demore um pouco, mas eu respondo. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição para direito das famílias, mas também para qualquer outra matéria. Desejo boa prova na quinta e até a próxima monitoria. Valeu!